Bom, continuando aqui na nossa requisição para o Web Service, tá? Eu já fiz aqui a configuração do IP da máquina, então eu tenho esse IP aqui, ó, tá? Por enquanto nós vamos utilizar esse IP, tá? Você deve verificar aí quando você estiver desenvolvendo qual que é o IP da rede local que sua máquina vai estar vinculado, tá? No meu caso aqui é esse IP aqui da rede local, ok? Bom, então vou salvar aqui. Agora aqui em Cadastra Item Activity, certo? Nós vamos fazer aqui uma alteração nesse método que está cadastrando, tá? Inicialmente aqui está cadastrando somente na base de dados local. O que eu vou fazer aqui? Como essa é uma requisição, né, uma requisição para um web service, então vai acessar a rede, vai acessar a internet, então esse procedimento ele tem que ser feito em outra thread, tá? Ele não deve ser feito na thread principal do sistema. Por quê? Porque pode travar a sua aplicação. Ok? Então nós temos que fazer isso em outra thread. Para isso, nós vamos utilizar aqui, ó, o async task. Tá? Vamos aguardar aqui a abertura do browser para nós visualizarmos. Async task. Ok. Aqui nós temos a documentação dessa classe, tá? Novamente é importante que leia essa documentação para que você compreenda exatamente o que essa classe vai nos trazer de benefício, ok? Bom, ela é uma thread, tá? Que no caso vai processar uma work thread, né? Que no caso aí vai fazer o processamento de tarefas que devem ser realizadas fora da thread principal, ok? Para utilizar, você tem que criar uma classe, tá? Que vai herdar de async task, passando aí alguns parâmetros, ok? No caso aqui, esse primeiro parâmetro é o parâmetro que deve ser enviado aqui para o método do inBackground, tá? Que vai executar a tarefa. O segundo parâmetro é um parâmetro que vai definir o tipo de dado, tá? Na verdade, o tipo de unidade, tá? De unidade de progresso que vai ser publicado durante o processamento, ok? E o último parâmetro aqui é o tipo de resultado, tá? Então, no caso aqui, ó, ele recebe uma URL para realizar o parâmetro, recebe um integer para definir a unidade de progresso e recebe um long, tá? Para definir o tipo de retorno, tá? O que vai ser retornado para depois que a execução dessa tarefa for finalizada, ok? Então vamos lá. Vamos aqui no Android Studio. Vamos implementar então essa classe, que nós vamos criar uma inner class, tá? Private class. Vou chamar essa classe de cadastra item, tá? E ela vai herdar de async task, ok? Bom, quais os parâmetros que nós iremos informar aqui? Para realizar esse procedimento, né, para poder, nós vamos fazer uma requisição para um web service, então eu preciso passar o quê? Eu preciso passar um item cardápio como parâmetro, né, para ser enviado lá para o servidor, os dados desse item e o servidor gravar as informações no banco de dados. Então, o primeiro parâmetro vai ser item cardápio. Aqui está faltando um sinal de menor, tá? Item cardápio vai ser o primeiro parâmetro. O tipo da unidade de progresso nós não iremos utilizar nesse momento, tá? Então, quando você não utilizar um determinado parâmetro, então você informa aqui void, tá? Void com letra maiúscula, ok? E o outro parâmetro é o que vai ser retornado desse método, também vai ser um item cardápio, ok? Então aqui, só para a gente compreender,
eu vou passar um item cardápio como parâmetro, não vou informar o tipo de unidade do progresso, tá? E o item cardápio vai ser retornado após a finalização da execução desta tarefa. Aqui ele está reclamando que nós temos que implementar os métodos dessa classe, tá? No caso aqui o método obrigatório é o do em background, tá? Ou seja, é o método que vai realizar o procedimento, ok? Então aqui ó, ele já está retornando, ele já vai retornar um item cardápio e recebe aqui um item cardápio como parâmetros, tá? Que podemos passar vários parâmetros do tipo item cardápio, ok? Bom, então vamos lá. Esse cara aqui, primeiro vamos criar um objeto da classe requisição web service. Ok? E vamos chamar o método insere item passando o item como parâmetro, tá? Esse parâmetro aqui, ó, params, ele é um array de item cardápio, ok? No caso, eu vou informar aqui somente um item para ser processado. É o primeiro item desse array, ok? Bom, e o que esse método aqui, insere item, vai retornar para a gente? Esse método ele vai retornar um item cardápio, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um objeto, item cardápio, item, que vai receber o retorno dessa requisição, ok? Lá no servidor, tá? Depois que o item for cadastrado, ele vai retornar aqui para a gente, ele vai definir aqui o ID desse item, tá? E vai retornar esses dados aqui de volta para a aplicação, tá? Para essa app que consumiu esse web service. Então o que eu vou fazer? Se o ID desse item for diferente de nulo, tá? Significa que o processamento lá foi realizado com sucesso, lá no servidor. Então, o servidor recebeu os dados, gravou as informações no banco de dados e retornou com o novo registro que foi gravado, o ID do novo registro. Ok? Então, assim, a gente sabe que essas informações elas foram salvas no banco de dados. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar no banco de dados local. Tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou retirar esse código daqui, tá? E colar aqui. Ok? Então, eu só vou salvar no banco de dados local se o servidor tiver salvo os dados lá na base de dados do servidor. Ok? Ou seja, se ele me retornar aqui o ID do item que foi inserido, tá? No caso aqui, ó, eu tenho que informar cadastra item activity.this, ok? Ok? E agora eu tenho que incluir aqui também, eu vou incluir aqui também a coluna ID, ok? E no caso, eu vou pegar aqui o get ID. Então eu vou salvar o ID, o nome, categoria, descrição e valor, tá? Por enquanto nós iremos salvar essas informações. Na verdade, eu já vou incluir aqui também o URL da imagem. Ok? Nós vamos fazer uma alteração lá no servidor para retornar também esses dados. Bom, então aqui ele já vai salvar os dados no banco de dados local, ok?
esse procedimento aqui de mostrar a mensagem, ele não vai ser feito aqui mais não, tá? Dentro desse método. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou retornar aqui o item, ok? Vamos colocar, que da forma que está aqui, quando o sistema estiver fazendo esse processamento, o usuário não vai saber se está sendo processado ou não, tá? Então vamos colocar aqui uma barra de progresso, ok? Um progress dialog. Então vamos criar esse diálogo aí de progresso, ok? Eu tenho que passar aqui como parâmetro o contexto. Cadastra item activity.this, ok? E esse cara aqui, ele vai ser mostrado no método onPreExecute, tá? Ou seja, esse método aqui, ele vai ser executado antes de iniciar aqui o processamento desse método do inBackground, ok? Então, quando ele iniciar, antes dele iniciar esse processamento, o que eu vou fazer? Dialog ponto set message. Eu vou definir aqui uma mensagem, tá? Vou pegar lá um recurso. Vou incluir aqui um novo recurso. Processando. Ok? Então vamos voltar lá. Mensagem processando. Tá? Então esse é o texto que o usuário vai visualizar nesse Progress Dialog. Ok? E logo depois eu vou mostrar esse dialog, ok? Então vai ser executado antes do do em background, depois que executar esse procedimento, vem para o do em background, tá? Depois que ele finalizar o do em background, o que ele vai chamar aqui? Ele vai chamar onPost execute, ok? E o que nós vamos fazer então nesse método onPost execute? Agora sim, eu vou fazer a seguinte verificação, tá? Vou tirar esse cara daqui, ó, essa mensagem, tá? Vou trazer para cá. Só que aqui eu tenho que fazer novamente a mesma verificação. Se o item.getID, aqui é o item cardápio, tá? Ele está recebendo aqui como parâmetro. Então esse método aqui, ó, onPostExecute, ele vai receber o parâmetro item cardápio, tá? Que é o que vai ser retornado aqui do método do inBackground. Ok? Então, se o ID for diferente de nulo, então significa que o item foi cadastrado. Ok? Caso contrário, ocorreu algum erro ao inserir o item. Tá? Então, vou incluir aqui uma nova string. Erro ao inserir o item. Ok. Mensagem de erro ao inserir o item. E no caso aqui, eu não vou finalizar a activity, tá? Se ocorrer algum erro, vai permanecer na mesma activity. Ok? Bom, então é isso. Aí agora, nós podemos excluir
esse método aqui, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte, ó, new cadastra item.execute. E o que eu vou passar como parâmetro? O item cardápio, o item com os dados aqui que foram definidos, né, que foram informados pelo usuário, ok? Ao chamar esse método execute, ele já vai realizar os procedimentos, tá? No caso, primeiro vai chamar o onPre-execute, depois o do in background, depois o onPost-execute, ok? E agora nós temos que realizar também mais um procedimento, tá? Como nós vamos fazer uma requisição para um web service, essa aplicação ela necessita de acesso à internet, ok? E essa configuração a gente tem que fazer aqui, ó, no Android Manifest. Então nós temos que vir aqui e incluir um uses permission, tá? Vou pesquisar aqui por internet, então android.permission.internet, tá? Então essa aplicação ela precisa essa permissão, né? Ele precisa acessar a internet para poder consumir esse web service, ok? Bom, eu acho que agora aqui nós já podemos realizar esse teste, ok? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu não estou aqui com o emulador em execução, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pausar aqui o vídeo, vou executar esse emulador e quando o emulador estiver em execução, eu volto novamente.